Boa noite, ajeitando o som, ajeitando a imagem pra gente. Ô Regina, boa noite, minha amiga, tudo bem? Boa noite, nossos amigos que sempre estão aí entrando junto para acompanhar nossas lives. A conversa de hoje é sobre como lidar com esse distanciamento social, né? Uma coisa que veio para a nossa realidade e muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, e a gente vai conversar hoje com uma amiga, Gabriela, psicóloga, Gabriela Cozendei, para entender um pouquinho da parte da psicologia, né, com relação ao distanciamento, as atitudes que a gente toma em frente, em relação aí a todo momento que a gente está passando. Estou vendo aqui que a Gabriela entrou. Ver se faço o convite agora, para que ela possa entrar junto com a gente aí ao vivo. Boa noite, Carla. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Sérgio. Juliana Peniche, tudo bem, minha amiga? Boa noite. A gente conseguiu contato com o Alexandre para marcar aquela live com ele, só para você saber aí da ACM. Acho que é semana que vem já. Muitas perguntas hoje sobre essa questão aí de como lidar com o distanciamento, problemas, confusões, ou então pelo menos esse contato mais próximo com a família, né? Até que ponto que isso... como é que isso todo... Gabriela, eu não sei se você está me ouvindo, mas eu já fiz aí o convite à chamada. É só você aceitar para a gente dar início aqui à nossa conversa, para que todos também te conheçam e você possa explicar e passar um pouquinho para a gente essa experiência aí toda do isolamento, confinamento, sei lá como é que se chama. A gente aprendeu nessa semana com o médico, o Dr. Rafael, na live dele, que o correto é distanciamento social, né? É o que a gente pratica. Tá aqui, Gabriela. Convidada, aguardando. Oi, tá me Oi, ouvindo? tô, mas a sua imagem tá virada pra sua prateleira aí. Ah, deixa eu desvirar aqui. E aí, agora sim. Ai, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo bem, eu não tô me vendo ainda aqui. Tudo bem, Não? Rafael? A gente tá conseguindo aqui ver, todo mundo. Ainda não vejo. Mas não tem problema, eu me vejo todo dia, tá tranquilo. Ainda mais agora, né? Com confinamento, isolamento, sei lá, a gente todo mundo um Ainda pouco mais mais. agora. É verdade. A gente se vê todo dia. Pô. O espelho nunca foi tão presente nas nossas vidas como É agora. verdade. A É. gente tá podendo se ver mais profundamente, né? Exato, é disso até que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Porque Vamos a gente lá. está aí fazendo 2 meses dessa. Talvez desde o momento em que se iniciou efetivamente a obrigação de ficarmos isolados, ou pelo menos ficarmos em casa, ou pelo menos a gente se cuidar um pouquinho mais, até quando precisa ir para a rua, precisa fazer compra, precisa fazer praticar algum ato que seja mais necessário. Mas o fato é que está todo mundo com medo, né? As pessoas estão mais preocupadas. No início, muita gente talvez não acreditasse que a coisa era tão séria. Aí É verdade. começaram a vir os números. Enquanto a gente só sabia que eram números, a gente continuava ainda um pouquinho descrente. Mas daqui a pouco esses números começaram a ser pessoas que, de alguma forma, algum amigo do amigo falou que morreu, ou algum amigo Isso falou aí. que estava doente. Daqui a pouco a gente conseguia ver algum amigo ou familiar que estava doente, até o momento que chegou em que amigos ou parentes ou familiares ou pessoas mais conhecidas vieram a óbito e faleceram, né? É, isso veio E gradualmente. exatamente. Então, para quem não sabe, a Gabriela é psicóloga, já é uma conhecida nossa de bastante tempo, aí, desde lá do MEI do Rio de Dentro. E acredito que nesse momento o trabalho deve estar assim, a mil, né, num momento como esse. Como é que está sendo, primeiro, assim, as pessoas te solicitando ajuda e orientação nesse momento? Como é que sim, está a procura, sei lá, por alguma palavra de conforto, ou pelo menos alguma orientação nesse momento aí de confinamento? Então, não muito diferente de como já era, porque na nossa cultura
Até mesmo com você que é dentista, né? As pessoas procuram muito para fazer profilaxia, não, né? Não, Elas só quando. procuram quando estão com dor de dente. Exatamente. Quando o Então, problema já está estabelecido, aí é mais. Aí exatamente, é né? verdade. Fazer todo aquele cuidado, né, para manter a saúde é mais difícil. Não vou dizer que eu não tenho casos assim, eu tenho, mas são em menor quantidade a procura, né? Então, o que mais chegou para mim depois do isolamento foram pacientes que já não estavam nada bem, principalmente da área de saúde, o pessoal de linha de frente, né? Foi o que chegou para mim no meu consultório. Agora, os pacientes que eu já tinha, é interessante que quem já se tratava há muito tempo tem um diferencial de a pessoa sentiu, mas como já vinha num processo de construir, porque eu trabalho com psicanálise, então a gente não trabalha sintoma, a gente trabalha o sujeito, né? A gente constrói, junto com o paciente, condições dele suportar o que tem na vida. Então, essas pessoas já tinham um arcabouço, já tinham algo mais forte. Então, veio aquele tranco que veio para todo mundo, né? Porque o que está É, acontecendo não tem precedente. só para te, assim, não cortar um pouquinho, mas para deixar bem, Fala. deixa bem claro para todo mundo essa diferença que as pessoas às vezes confundem psicólogo com psiquiatra, né? Então, Deixa bem claro para todo mundo. psiquiatra é o médico. Ele vai prescrever o remédio, ele vai tratar do sintoma da ansiedade, da depressão. Quando essas situações estão numa proporção que exige o uso de medicação, porque em alguns casos não é necessário, né? O psicólogo, né, formação em psicologia. Então, no meu caso, eu trabalho com psicanálise, que foi a área de atuação que eu escolhi, né, que foi a descoberta por Freud e que leva em consideração o nosso inconsciente. Então, ele chama de tratamento de alma. Não é um tratamento do comportamento. A psicologia, por si só, ela é ciência do comportamento. Aí você tem outras linhas, que é terapia comportamental, então elas ficam no nível do consciente. A psicanálise, ela age no inconsciente. É mais profundo, né? Vamos, assim. É abrangente. Não é que seja Quando, melhor, que seja pior, ela é mais abrangente. quando você falou no início das pessoas que já faziam, assim, já tinham costume de conversar com um psicanalista, e ainda tem um pouco desse um certo preconceito das pessoas que nunca fizeram e de repente começar a procurar pela primeira vez? Tem muito ainda. Isso diminuiu, né? Diminuiu bastante até. Mas ainda existe, e existe um preconceito da própria pessoa, né? Existe da sociedade, da família, mas eu tenho casos muito interessantes, Rafael, que, por exemplo, adolescente que sentiu que precisava fazer uma análise e a família não concordava, e a avó que pagava. Tem coisas assim, Meio que sabe? bypassava os pais para fazer por fora, assim, é isso? Exatamente. Aí tem mãe que fala, você vai para lá falar mal de mim. Então, essa é a fantasia de cada um. Mas é um tratamento. A gente devia cuidar do nosso emocional, assim como a gente cuida do corpo. Até porque o emocional, ele que domina, né? Ainda mais hoje que a Até gente está mesmo. numa sociedade tão, assim, a quantidade de informação que chega para a gente é completamente, né, É é absurda. absurda, é muito rápido. E a gente fica, cada um tentando processar tudo que chega, né? Então, aí, juntando a isso, veio a pandemia, né? Imagina assim, a confusão individual, né? A confusão interna para cada um, como lidar com essa situação toda. Então, a ansiedade, ela é uma manifestação da angústia. Freud estudava isso desde 1926, até antes, né? Mas ele publicou textos sobre isso mais claramente em 1926. Então, essa angústia, ela está relacionada a afetos, coisas que nós não nomeamos e elas estão no nosso inconsciente, né? O dentista, quando ele vê uma cárie, né? E ele vai... Hoje em dia fazem até menos isso, né? Quanto menos comer dente, melhor, né? Isso mudou. Mas Exatamente. antigamente se comia dente mesmo, né? Aí quando se via que era mais profundo, então você tinha que fazer um canal. Exato. Né? Então é disso que se trata, é aquilo que há de mais profundo, né, que causa dor
que não é nomeado, por isso a presença do analista é fundamental, porque é diferente de conversar com um amigo. Se você estiver chateado, estiver angustiado, né, como eu vi você falar que um colega de vocês, né, um político que faleceu, que era próximo de você, você ficou triste, abalado, aí você vai, conversa com alguém e você esvazia, a gente chama assim, você esvazia. Só que se aquilo provoca algo que está relacionado a questões que você tem anteriores, vai esvaziar, mas vai voltar, né? Vai voltar a encher. Se aquilo enche demais, a gente fica tomado. E os sintomas de ansiedade, eles são generalizados, como a gente vê, o psiquiatra, que é o médico, o termo que ele usa é transtorno de ansiedade generalizado. Para nós psicanalistas é ansiedade, né? Uma crise de ansiedade. A depressão é a mesma coisa. São afetos que não são nomeados, né? E tem a ver com o sentido da vida, como a gente enxerga a vida. Então, assim, uma pessoa, no caso, que ficou realmente obedecendo o confinamento, tá muito em casa e tudo. Quem já tem, assim, quem já sofre de mais angústia, mais depressão, isso se evidencia ainda mais, isso fica mais, assim, mais claro. Então, Rafael, como é que tem sido, né, essa experiência? Todo mundo teve que se adaptar, né? Quem tinha e quem não tinha, porque são situações muito novas. Você fala de isolamento, não podemos mais sair de casa. Então, cada um processa a informação de um jeito. O ser humano é muito interessante, eu acho lindo, né? Como cada um é diferente, não existe um ser humano igual ao outro. Então, o que é isolamento para o Rafael não é isolamento para o colega do Rafael. Vai representar outra coisa. Até porque a história de vida é diferente, a forma de ver as coisas é diferente. Então, as situações que eu vejo, assim, temos que ficar em casa. Tem aqueles que podem trabalhar em casa, tem aqueles que não podem trabalhar em casa, né? Pessoas que foram demitidas, pessoas que estão passando dificuldade financeira porque foram demitidas ou tiveram redução de trabalho, as mudanças na rotina, a perda da liberdade, quem pode fazer academia não está podendo ir, a convivência em família não era tão intensa, né? Você não ficava com a esposa, com o marido o dia inteiro, com os filhos o dia inteiro. Exato. Aí você tem que ficar em casa, dividir o computador, porque nem todo mundo tem um computador para cada um, aí você tem que trabalhar, o filho tem que fazer a aula. Só para te dizer, aqui em casa a gente teve que fazer uma compra de um outro computador, de um laptop, notebook, sei lá como é que chama, para poder conseguir dividir as tarefas de todos aqui. Pois porque agora é muito necessário. E aí quando a internet não funciona? Você quando tem que trabalhar. Tá todo mundo ao mesmo tempo, aí cai, aí fica reclamando, abre a porta. Aí cai. Como é que tá? Esse horário, então, é um horário aqui onde eu moro que é ruim, né? Eu não estou vendo minha imagem até agora, mas, enfim. Mas a gente está te ouvindo e está te vendo bem, é verdade. Tudo bem, mas eu não estou vendo. Então, tem esses intempéries. É uma pessoa que... os pacientes se queixam muito de quem trabalha muito com o computador, já fazia isso, mas no ambiente preparado da empresa, ergonômico, né? Com tudo adaptado para a pessoa sentar, mesa na altura certa, a cadeira confortável, computador na altura dos olhos, então a pessoa consegue ficar lá as 8 horas por dia. Só que ela está em casa, então com uma cadeira que não é do escritório, sim, uma internet que não funciona, aí essa pessoa tem que ficar, ao invés de ficar 8 horas, vai ficar 12 horas. Até o sistema carregar, até mandar as informações. Aí são pessoas que geralmente eu atendo à noite. Aí tá todo mundo assim, Rafael, cansado, sabe, exausto. Mas é o cansaço mental mesmo, né? Cansaço mental. Porque a coisa não vai, exatamente. Entendi. Né? Deixa eu fazer assim uma primeira ponderação aqui. Logo de cara, que todo mundo começou a saber, você tem os grupos de risco. Grupo de risco, além de quem tem já alguma doença pré-existente como diabetes, né? A gente viu que a obesidade também é uma pré-condição que tem levado aí a muitos problemas, mas a idade, né? A idade coincide com a faixa etária dos nossos pais, né? Dos familiares, assim, avós e tudo. Então, nesse primeiro momento, gerou aquele receio, aquele medo, meus pais não podem pegar, porque se pegarem e ficarem doentes, a chance de morrer é maior, né? Como é que está sendo como está sendo lidar com as famílias que você tem acompanhado aí, esse distanciamento dos pais, a vontade, como já se passaram aí 2 meses,
a vontade de encontrar, de estar ali mais próximo, mas ao mesmo tempo o receio de que isso possa levar a algum risco, né, para os pais. Como é que você está vendo essa... O que eu mais ouço é que a saudade dói. Eu não sei se alguém se identifica com isso, mas já está a ponto de doer. Doer mesmo, fisicamente, né? Então, o que acontece é que os idosos, que são os pais, né, e os avós dos pequenos, que ficam em casa sozinhos, eu tenho pacientes nessa situação, né? Aí viram para mim e falam assim, nossa, que bom que é o dia da minha consulta, porque eu posso conversar sobre determinadas coisas com você, muitas vezes na semana eu só falo com você, sabe? Aquilo Entendi. Dá uma angústia. Dá um baque, assim. Isso pode levar a um quadro de depressão maior, né? Pode. Então, essas pessoas, o que eu fiz? Quando o paciente está com mais sintoma, eu aumento a quantidade de sessões na semana. Então, tem pessoas que eu vejo de 2 a 3 vezes, dependendo do quadro e dependendo da situação, tá? Então, tem ido bem assim. Os que estavam piorando, eu aumentei a quantidade de sessão e eles estão estabilizados. Não dá para usar para ser humano, porque a gente não estabiliza, a gente equilibra, né? O ser humano não estabiliza, ele equilibra. Porque a gente oscila, né? O ser humano é pior do que a internet essa hora. Oscila muito mais. Uma boa orientação, então, seria para quem tem os familiares idosos, ter o máximo de contato possível, mesmo que seja por telefone, por vídeo, virtual, né? Sim, investir nisso. A internet, ela tá aí para poder... Ela não só atrapalha a vida quando ela falha, mas ela funciona mais do que falha e ela tá aí para ser usada mesmo. Muitos idosos estão aprendendo a usar, né? A entrar nas salas, né? A fazer ligação no WhatsApp com mais de um membro da família. Sim. Estão descobrindo o Instagram, fazendo pedidos por internet, delivery. Então, eles estão se adaptando. É uma adaptação forçada, né? Imagino como está sendo para todo mundo aí. Agora, foi forçado, mas traz esses ganhos que depois vão permanecer. Se a gente pensar nessa forma positiva, né? Muita gente que... Ontem eu vi um relato de amigo que a empresa dele parece que vai estabelecer de vez o home office. Falou que tá dando super certo, está melhor do que a gente estava aqui, com menos custo, a gente vai estabelecer o home office. Isso deve ter acontecido com outras empresas aí também. E essa coisa da preocupação com os pais leva ao medo da morte, tanto dos idosos quanto dos filhos e netos. Né? E como você está vendo esse lance? Porque cada vez mais a gente vê as notícias, quem vê muita televisão fica toda hora se deparando com o assunto de que alguém morreu, alguém está muito doente, que os hospitais estão faltando aparelho, que a fila está enorme. Como lidar com essa situação de quase estar ali do lado, próximo da morte ou da doença? Né? Eu vejo as pessoas mais chocadas quando sabem de alguém próximo. Elas dizem assim, a ficha só está caindo agora. Né? Porque, realmente, a nossa ficha está caindo aos poucos. Porque se fosse tudo de uma vez, eu acho que mentalmente a gente não ia aguentar. Então, realmente, a gente é necessário assimilar as coisas aos poucos. Então, esse medo ele existe de perder alguém, de pegar a doença, de morrer. E um medo que eu vejo que muita gente tem que é de ficar entubado. Não em si morrer, mas ficar entubado. Tem muita fantasia. De chegar à situação de precisar do tal do respirador, ficar entubado. Não só pelas condições de saúde que a gente tem, não, mas por estar ali vulnerável. É altamente desconfortável para o ser humano se imaginar numa situação vulnerável. Ainda mais para quem é controlador. Imagina uma pessoa super controladora que nunca se imaginou internada, está à deriva ali, né? Sendo cuidado e não podendo fazer nada. Então, isso é uma das fantasias que acontecem também. Mas a gente fantasia em cima de uma coisa real que acontece hoje, que é terrível. Então, o trabalho do analista hoje está sendo, assim, dobrado, porque em cima de algo real terrível, e cada um com as suas fantasias, né? O que aquilo representa para cada um,
E o que vai fazer diferença mesmo é a saúde emocional, o equilíbrio mesmo dentro desse caos, né? É poder manter o equilíbrio, e cada um descobre a sua forma. É isso que eu ia perguntar agora. O que pode ajudar a fazer a pessoa ficar mais serena, mais equilibrada, no momento difícil que quem estava acostumado com uma rotina mudou a rotina. Quando você muda algo, sempre gera um desconforto, né? Qualquer mudança, por mais que muitas vezes seja boa, né? Ela gera um desconforto inicial. As pessoas têm um costume de estar ali na sua tocada normal. De repente vem uma mudança e tem que mudar a rotina e gera desconforto. Quais seriam as melhores formas hoje para que as pessoas que estão nesse desconforto consigam tentar manter o equilíbrio e manter a força? Quem fazia academia não está podendo fazer, quem corria na rua nem sempre pode correr. Como é que a gente consegue? Então, a gente tem que ser criativo. Tem que fazer o que dá com o que tem. Então, é respirar fundo, né? Saber o que mais está incomodando. Poder ajustar aquilo, não está podendo ir para a academia. Dá um jeito de ir fazer o exercício em casa. Mesmo se não puder fazer o aeróbico, faz algum. Você faz? Estou fazendo. Agora estou com o meu amigo personal, que é o Léo Lopes, né? Todo dia de manhã, como o meu filho está tendo aula online todo dia, de manhã, às 8 da manhã, eu 3 vezes por semana eu combinei com ele, eu acordo cedo, preparo meu filho lá, tudo para ele começar a assistir a aula. Quando depois que dá as 8 horas começa a aula dele, eu fico livre e chamo o Léo para que 3 vezes por semana faça aí os 40 minutos de atividade ali, em casa mesmo, do jeito que dá. Isso. E ele aí já preencheu parte do teu dia. Estou conseguindo, pelo menos na parte da manhã ali cedo, né? Entre 8h30 até umas 9h15, fazer Então, você encaixou. Né? Você encaixou isso no seu dia. Aí tem o seu horário de trabalho. Aí tem você poder pegar um planner, desenhar numa folha mesmo, uma rotina. Mesmo que você não consiga cumprir a risca, pelo menos você tem um norte. A gente não se sente bem quando a gente está com a sensação de estar perdido, que não sabe o que vai acontecer. E, na verdade, Rafael, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A realidade é essa. Só que isso está muito escancarado nesse momento, né? Então, na verdade, nada mudou. Só que, em relação a isso, a não saber o que vai acontecer. Só que, além disso, existe o medo da doença, o medo de morrer, o medo de perder emprego, o medo de perder parente. Então, é muita coisa na cabeça da gente. Então, o fato de conseguir tentar organizar uma rotina, isso pode ajudar bastante para que você se sinta mais normal. É isso? Sim, porque vai dar um sentido, vai dar um norte para o teu dia, vai encaixar coisas que deem um norte para a sua vida, participar de grupos de interesses afins, né? Algo religioso também, porque a medicina hoje comprova que a eficácia de uma religiosidade nos tratamentos em geral, né? Então, ter alguma religiosidade, se possível, também ajuda. Cuidar da alimentação, tem gente reclamando que está comendo demais, né? Está em casa, come demais, né? Se a geladeira tem alguma coisa. Com tanta propaganda de doce que estão fazendo, então come o seu docinho, mas tentar equilibrar dentro do possível, dentro do que você tem. Não precisa ser nada exagerado, nada glamuroso. Vai fazendo o que dá, né? Quando você vê, você já está conseguindo fazer mais um pouquinho. Em relação às notícias, olha o suficiente para se manter inteirado do que está acontecendo, mas não ficar olhando, porque aquilo desperta, Rafael, sensações muito ruins. Tem imagens que passam na TV que são muito chocantes, né? Então você pode ficar sabendo da seriedade do que acontece, mas não precisar ficar olhando para aquilo. Como eu sempre acostumei a trabalhar muito na rua, né? Você não para, então, né? eu vejo pouca televisão. Quando eu paro é para assistir ou é filme ou é esporte. Então, agora eu estou em casa, eu poderia, mas só que eu acostumei, até por conta de trabalho, a pegar notícias todas nos sites, na internet. Tudo. Então, eu não vejo mais TV praticamente para assistir a notícias. Só muito raro.
E imagino que a TV seja algo que, como o pessoal está falando aqui, assim, toda hora, todo momento é bombardeado de notícia ruim. Fica, aí você repete o jornal, é de manhã, de tarde, de noite, a mesma coisa, dá uma filtrada, né? Vê só o suficiente para saber o que está acontecendo. Não é esquecer do mundo. Pode acontecer de ter uma questão assim, eu posso me sentir bem mesmo sabendo que outras pessoas estão morrendo e que está acontecendo isso tudo. Se sentir bem é uma questão de sobrevivência. Uhum. É importante ter o bem-estar, se sentir em paz, porque aí você pode ser mais um a ajudar. Acho que é mais produtivo pensar assim, você estando bem, você estando preservado, você é mais um que pode vir a ajudar se for necessário. Certo. Agora vamos pensar um pouquinho no lado das pessoas que tiveram logo de cara alguma perda. Quem, por exemplo, perdeu o emprego, teve que fechar o seu estabelecimento pelos decretos, não está funcionando. Aí começa a haver uma queda brutal nas suas rendas, nos seus ganhos, junto aos compromissos que tem que fazer seja com o empregado, com o fornecedor, com as contas que não param de chegar, com impostos e tudo mais. Ou, por exemplo, o profissional liberal que tinha aquela rotina, né? Poderia ser o teu caso, mas nesse momento acho que o pessoal está precisando muito de um analista, do psicólogo. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo dos meus colegas, vários dentistas que estavam acostumados ali a uma rotina mensal com seus ganhos. Você pega, por exemplo, um dentista que estava acostumado a ganhar 7, 8 mil reais por mês, de repente, nesses 2 meses, tudo cai e não consegue, né, ter a renda. Se não se preparou, vai ter muita dificuldade. Como é que é o impacto nesse início dessas pessoas que tiveram essas perdas, né? O desempregado, o profissional liberal autônomo que teve a renda perdida em queda porque depende da prestação do serviço, qualquer prestador de serviço nesse sentido, ou o dono de um estabelecimento, sócio, proprietário de estabelecimento que fechou e não está conseguindo honrar os compromissos, né? Como é que está sendo essa primeira impressão dessas pessoas que tiveram essas perdas? Eles estão, o que eu tenho ouvido, assim, que essas pessoas ficam sem chão, né? Porque a sensação de estar o mundo caindo sobre a cabeça, né? O desespero, não saber o que fazer. Então, é uma coisa que fica cíclica, né? Isso afeta a saúde, a falta da saúde te impede de pensar de uma forma mais criativa. Então, é dificílimo, no meio de um quadro desse, manter o equilíbrio. É poder achar alguma forma, porque tem jeito, né? Você sabe, eu fui empresária há muitos anos, já passei situações muito complicadas e posso dizer assim, existem os períodos muito difíceis, esse está sendo muito difícil, mas o que eu vejo muito é quem está conseguindo melhorar isso, é quem está se adaptando e usando a criatividade, reinventar o próprio negócio, fazer aquilo que não tinha pensado antes, né? Lançar mão de venda, entregar a mercadoria, fazer uma rede social, fazer mais contatos. Eu vejo o pessoal aqui do bairro se unindo, né? Fazendo campanha de apoio ao pequeno empresário. Comércio local. Quem sente mais é o pequeno. Tentar valorizar o comércio local, comprar as coisas daquele o pequeno empreendedor. Então, a reinvenção, a criatividade, procurar ajuda. Existem pessoas atendendo, existem formas de buscar um atendimento social, né? Eu até me comprometo no final, eu vou colocar na minha rede social contatos de lugares que eu confio. Se você tiver também. Se você quiser escrever agora nos comentários, pode escrever e deixar aqui seu contato, tá? Tá. Aqui pode fazer jabá, pode fazer tudo. A gente quer que as pessoas, quem estiver precisando, tenha pelo menos uma referência para orientação, tá? Então, cada profissional, pelo menos os que eu conheço, tem a parte dos pacientes que podem pagar, que não foram afetados, e tem aqueles que não estão podendo pagar. Eu, por exemplo, não deixei de atender nenhum paciente meu, né? Então, eu acho que a vida, ela tem as suas nuances, tem os seus altos e baixos, e se a gente pode ajudar, tem que abrir o espaço também para quem está precisando. Como é que a gente vai virar as costas para o paciente nesse momento, né? E eu conheço profissionais também que têm espaço para valores sociais, então isso existe, e eu vou colocar depois contato
de lugares de confiança para poder buscar ajuda. É importante ter aonde se ancorar, né? E poder construir recursos internos para poder lidar com tanta dificuldade. Exatamente. Então, quando acabar, depois assim, o pessoal vou divulgar seu Instagram, né, suas Eu redes para que publico as pessoas sempre. possam. Eu vejo Eu e. sempre publico pequenos textos no meu Instagram a respeito de assuntos do cotidiano, o impacto disso nas pessoas. Então, isso eu sempre fiz, que acho que a psicanálise, Rafael, ela não pode ficar só dentro do consultório. Com Né? A certeza. gente precisa se entender, refletir sobre algumas coisas, isso é importante. E o que você falou é importante. Cada caso é um caso. Quem teve uma queda brutal na renda, está precisando de ajuda, né? Você vai ali ponderando. Agora, quem está ali tranquilo, normal, em relação, assim, falo financeiramente, né? Vai pagar normalmente qualquer consulta como já estava fazendo antes. É só. Aí é aquela questão da conversa, de mediar, né? Quem está precisando e pode, quem está e não pode, mas daqui a pouco vai se recuperar e vai conseguir, né, honrar. Acho que é por aí. Outra coisa aqui, Gabriela, uma coisa que eu li, acompanhei assim algumas notícias de que, por exemplo, casais, primeiro falando dos casais que tinham as suas diferenças, às vezes estavam até separados, aí no momento desse do confinamento, estão juntos, né, no mesmo local, no mesmo lar, com os filhos ou com a filha, e como deve ser assim, lidar com essa coisa, né? Eu imagino um casal que se separou, aí tem filho ou filha, e no momento desse, não, vamos lidar com isso juntos, né? Tem que ter uma maturidade, né? Não é talvez qualquer casal que consiga. E é bom quando você tem relatos desse Tenho. tipo de... Tenho alguns casos assim. Como é que você pode dizer pra gente que tem sido aí essa relação nesse momento? Tem conseguido manter o respeito, manter ali alguns sim. a maturidade, outros não? O que se pode chamar de respeito, né? Não vai, se está separado, não vai voltar a se gostar porque está acontecendo isso, né? Ninguém vira santo de uma hora para outra e nem por causa de uma situação dessas, mas o respeito até na forma de falar com a pessoa, né? Não precisa nem chegar ao caso de haver a violência doméstica, né? Que a gente pode até aprofundar isso também, que é interessante falar. Vou falar já disso também, tá. Exatamente. Conviver em função da ambiência, né? O clima que fica dentro de uma casa. É importante que cada um possa pensar o que é mais importante agora, qual é a prioridade agora. Como é que eu posso contribuir, mesmo que eu não quisesse estar aqui nessa situação, agora eu estou. Já que eu estou, como que eu posso contribuir para que não fique uma coisa insuportável? Porque pode chegar na ordem do insuportável. Entendi. Quando os casais se separam, pressupõe que em algum momento teve alguma, não digo briga, né, de física, mas os gênios ali não se davam mais e teve a separação. Muito provavelmente já teve discussões, né, brigas, que eu digo em termos de um falar mais alto, o outro querer responder, até chegar a um ponto que separou. E agora, de repente, volta todo mundo para o mesmo local para tentar ali conciliar os interesses junto com o filho, filha. E nesses 2 meses já, no início se imaginava que isso ia perdurar por pouco tempo, mas talvez ainda fique mais um pouco. Então não deve estar sendo muito... Quem talvez esteja conseguindo lidar com respeito, né, esteja descobrindo que o ex ou a ex seja... Não, dá para ter um grau de amizade, de respeito, de coleguismo, porque você tem tantas coisas importantes ali para lidar e para tratar, filho, né, parentes, coisas em comum às vezes, né? Agora, aí pode vir o outro lado também, né, de acirrar os ânimos que já eram exaltados antes. Isso tem acontecido? Acontece sim, porque principalmente quem trabalha na área da saúde, que eu vejo que é quem está muito à flor da pele, né? São relatos assim que eu acho que isso vai dar muitos trabalhos para congresso, Rafael, porque são muitas situações ímpares
Então a pessoa chega em casa exausta, daquela realidade que a gente não está vendo. A gente escutou o jornal falar, mas a gente não está lá vendo, né? A gente não está com a pessoa entubada, a gente não está com as dificuldades lá do hospital, então a gente ouve falar. Então essa pessoa que passou o dia inteiro por isso, chega em casa e aí não encontra paz em casa, tem os problemas de família. Você imagina uma situação dessa? E o estresse já está lá no limite, né? No pico, no pico. Então, a pessoa dessa pode vir a ficar muito mal. Então, precisa de ajuda, precisa de uma válvula de escape, podendo se tratar, que se trate. Eu deixo aqui, vou enfatizar que não espere piorar. Se vê que não está legal, procura uma ajuda logo, porque isso não diminui ninguém, pelo contrário, né? Você, além de conseguir enfrentar melhor a situação, você vai se fortalecer. Você no início comentou isso, que tem atendido e falado com muitos profissionais de saúde. Acho que nesse nível do estresse que estão, isso tem sido uma constante de procurar essa ajuda, essa Sim. conversa, essa terapia para conseguir lidar melhor com tudo isso que está acontecendo, né? Sim. E as relações, não só em casa, mas dentro do próprio ambiente do hospital também fica muito difícil. Então, a pessoa chega em casa assim, né? Também tem as outras situações de você está trabalhando, precisa fazer uma conferência com o pessoal do trabalho e os filhos vêm atrapalhar, querem participar. Se não levar numa boa no momento desse, acaba virando uma razão de estresse, aí acontece violência, pode querer bater nos filhos. Isso que tem preocupado, porque os relatos de denúncias, falando tanto com relação à agressão, maior número de agressão aos filhos, né, quanto com relação à agressão à mulher, à violência doméstica ali, tem aumentado bastante nesse momento. E assim, a preocupação é enorme, porque como fazer para resolver isso, lidar com isso, como que a mulher pode, assim, ou denunciar, ou pelo menos sair daquele caminho ali de uma tortura psicológica e física, né? E o problema com os filhos, né, que são menores e às vezes os pais ali vão naquela coisa da agressão. Como que está sendo como você está vendo essa questão preocupante do aumento, assim, grande aumento desse relato e denúncias relativos a isso, a violência doméstica, seja com os filhos, seja com a esposa ou a companheira? Tudo que já acontecia está ampliado, né? Se já era ruim, ficou pior. Tanto a doença quanto esses conflitos, né? Que também tem origem patológica. Muitas situações acontecem por quê? No caso da violência contra a mulher, porque não é só contra a mulher, né? É a mulher contra o homem também. Tem os pais contra os filhos, filhos contra os pais, mas o que a gente mais vê é violência contra a mulher. Tem os dados, eu estava vendo, São Paulo aumentou 44%. Quase. Aqui no Rio, não sei quanto é que está. É quase 50%. Né? Então, está tudo ampliado. Então, no que esse espectro aumenta, e não tem o escape disso, que costumava ser a capacidade de poder denunciar, né? Se você está em casa, como é que você vai denunciar? Você apanha? É muito complicado mesmo. Né? Até para poder ter... como é que algo externo, algum tipo de organização, a polícia, como é que você vai colocar ordem dentro de uma casa, né, de pessoas que estão isoladas? Esse é um assunto muito delicado. Porque o aumento de consumo de bebida aumenta. Exato. Se no caso o agressor ele consome mais bebida, ele perde mais vezes o controle. Ordem de muito sofrimento. Como a mulher pode fazer para tentar, sei lá, não só denunciar, mas escapar dessa situação no momento desse, né? Com os números que tem ali de disque denúncia para isso. Como buscar ajuda no momento como esse deve ser bem difícil ali, porque tem a questão também do medo, né? Eu vou me expor para tentar ajuda, se ele descobre, né, vai me matar, não vai só me bater. Então, já era ruim, a pessoa já se sentia encurralada.
apesar de que é uma escolha, né? A pessoa casou e permaneceu. A gente sabe que muitas denúncias são retiradas depois, né? Tem isso também. Então, uma situação que já veio daquela forma. Aquilo é mantido numa situação de isolamento. É como se a pessoa tivesse encurralada com o algoz. Nossa, imagino. Tem o caso dos filhos, que aí os pais, talvez por essa falta de paciência, de sensibilidade que você falou agora há pouco, os pais acabam agredindo, às vezes, os filhos também, né? Isso você tem visto também como uma constante aí nesse porque momento? quem não elaborou a ponto de poder ter um diálogo, vai agir. Então você vai demonstrar autoridade de uma forma violenta, que não é o caso, não é o que resolve. A violência nunca resolveu, nunca foi solução. A melhor solução sempre foi o diálogo. Você é político, você sabe disso. Exatamente. Tem que ter diálogo para tudo, né? Senão uma coisa não acontece. Exatamente. E como ter diálogo numa situação dessas, onde está todo mundo à flor da pele? Muito difícil. Às vezes A humanidade nunca mais vai esquecer desse momento. Nós vamos ficar marcados. Anteontem eu dei uma entrevista para uma revista aqui do Brasil. Aí a última pergunta foi como que isso vai ficar, né? Como que eu vejo esse pós? Eu disse que nós todos vamos ficar marcados. E o que a gente vai fazer dessas marcas? Cada um é que vai ver como é que isso vai desenrolar. Mas vai deixar marca. Passaremos, mas com cicatrizes. Com cicatrizes, sim. Nós e as crianças também, né? Exato. Você sabe que eu estou atendendo as crianças também online, né? Porque o analista tem que ser criativo. Aí, de que faixa etária, mais ou menos, a maior parte? Eu atendo a partir dos que começam a falar. É mesmo? Desde pequeno mesmo? Pequenininho, Então, eles... hoje, o menor que eu tenho tem 6 anos. Aí a fala deles é muito interessante, porque quando você consegue... a gente usa muito recurso do brinquedo, do jogo. Então, hoje o setting analítico, né, que ao invés de ser lá no consultório, o ambiente do tratamento está sendo no quarto deles, na casa deles, no escritório do pai. Então, quando eles conseguem verbalizar, é comovente, né, ouvir como que as crianças estão vendo isso. Né? Eu me considero uma pessoa privilegiada de poder estar atuando nesse nível, né, da alma de alguém. Lidar com a emoção de alguém num momento como esse. Eu sou muito grata de poder fazer isso. Alguém perguntou aqui, com 3 anos de idade, acha que precisa? É possível? É muito ainda, não tem como expressar muito ali as coisas para um atendimento? Até tem, só que as crianças muito pequenas, elas são o reflexo daquilo que está acontecendo em casa. Tanto que, se você trata os pais, um dos pais, geralmente a mãe, que tem mais influência no estado emocional da criança, os pais não fiquem com ciúme, mas a relação com a mãe é uma relação afetiva muito marcante. Você tratando a mãe, a criança, o sintoma dela ela vai diminuindo até que desaparece. Isso acontece cedo. Agora, se você deixa rolar por muito tempo, o sintoma já passa a ser da própria criança. Aí você tem que atender a criança também. Então, quando você começa mais cedo tratando do pai ou da mãe, você consegue ter um resultado, se resolvendo ali, sim, automaticamente, as coisas vão ficando mais naturais com a criança, né, com o jovem. Sim, porque não é uma análise da criança. A análise de criança é uma análise que pega a família toda. Bom então, saber. Não é assim, toma aqui, trata aqui. Não, vem cá, vamos todo mundo conversar. Então, a gente tem que colocar a família para trabalhar junto. É uma coisa que eu tenho percebido, eu vejo por mim e por meus amigos. Quem tem filho pequeno está com mais dificuldades porque os filhos pequenos são mais agitados, então a todo momento fazendo tudo ligado no 220. Né? O meu filho está com 11 anos, então ele consegue ter uma calma, tem as atividades dele, que são dele, seja jogo, videogame, até a aula TikTok. do colégio. Tá no TikTok, ela gravando videozinho também, né?
a aula do colégio, ele não precisa assim, de mim, né? Ele faz as coisas dele ali sozinho, né? Não precisa de muito. Não tem que estar ali do lado dele a todo momento para dizer quais são as responsabilidades dele. Não agora. Você pega uma Ele tem criança. autonomia. Imagina em casa um casal que costuma trabalhar fora, de repente todo mundo junto com uma criança de 2 anos, por exemplo. Né? Uma criança de 3 anos de idade. Imagino que esteja sendo uma loucura. Tá todo mundo ali. de cabelo em pé, Rafael. Exatamente. Cabelo mesmo, Né? porque tá mais difícil de cortar o cabelo, então o pessoal Tá tá difícil. tudo, Olha, tem cada penteado novo, as pessoas estão se descobrindo. Cabeleireiros, cozinheiros, tá todo mundo fazendo tudo, né? tem que inventar moda, né? Não tem jeito. Isso acaba. As pessoas, por exemplo, um exemplo, mas também de vários outros. As pessoas que sempre estão junto com seus amigos, curtindo momentos ali, que estavam nos eventos, né, conversando, sentavam. Por exemplo, aqui o Rio de Janeiro tem a cultura do bar, né? As pessoas gostam de sentar no bar para bater papo, para conversar, para ficar aquela coisa social. E de repente parou, tem a dificuldade de fazer, se faz, tem muita gente que faz, mas faz meio escondido. Uhum. Mas efetivamente não poderia. Esse afastamento de amigos, aí tem que se falar por telefone ou por vídeo, aí usa as plataformas para juntar todo mundo para falar. Quando acabar tudo isso, e a gente não vai poder, quando acabar tudo isso, assim, acabou o isolamento, a gente vai poder aos poucos voltar. Vai ter uma vontade imensa da gente abraçar, dar beijo em todo mundo, né? E querer aquela coisa mais calorosa que é inerente, né? Não só do brasileiro, mas especialmente do carioca. Sim. Só que a gente vai ter que tomar os cuidados. Como é que você vê esse pós, né? Agora, fazendo a mesma pergunta que a revista te fez, esse pós ali, que a gente vai querer estar muito junto, vai querer se ver pessoalmente, mas vai ter que tomar os cuidados necessários ali. Esse aí vai ser o novo normal, porque você disse uma frase que é o que eu mais escuto: quando isso acabar, né? Quando que acabar? Primeira pergunta. Quando isso acabar, que a gente não sabe o que é, se é isolamento, se é a doença, se é a privação, então são fases de várias coisas ao mesmo tempo. Olha só que coisa complexa, né? Quando a gente reencontrar os amigos, né? Eu acho que a gente vai estar com tanta saudade que a gente vai querer agarrar muito. Hoje eu recebi uma mensagem de uma grande amiga, ela botou uma foto dela me abraçando. Eu achei aquilo muito lindo, porque hoje é o dia do abraço, Dia né? do abraço, é verdade. Aí ela me mandou, sabe? Eu fiquei emocionada. Então, eu acho que a gente vai querer se abraçar de máscara, né, Rafael? As pessoas vão ficar mais sensíveis a isso, né? Sim, a como eu te tendência, falei, pelo menos, é as essa. marcas. Isso de quem marcas. Isso de quem não seja um psicopata, mas o resto vai todo mundo querer estar mais sensível aos abraços, ao calor humano ali, não é isso? É verdade. Ô, Rafael, o que você vai querer fazer quando isso tudo acabar, quando você puder ir pra rua? Eu vou querer fazer minhas atividades de sempre, né? Trabalhar, poder parar no A primeira coisa que você vai querer fazer, o que é? Não sei, acho que eu vou, sei lá, devo ir pra praia, fazer, pelo menos ter uma visão da natureza, assim, que dizem que a natureza está ficando mais limpa porque as pessoas estão menos na rua, né? Estão agredindo menos. Então, talvez seja, assim, ir para um local desse, tipo uma praia, para poder ver o mar, ouvir o mar e ficar assim meio que refletindo sobre tudo que estava passando. Mas, ao mesmo tempo, vou querer estar com meus amigos, né? Vou querer encontrar, vou querer estar ali firme, forte. Tem pessoal falando aqui, ver os eleitores pedir votos. Isso a todo momento. Vou querer estar na rua. Quero ter o contato com pessoas, que agora eu estou fazendo muita coisa por telefone. A gente está aqui conversando por telefone. Você que gosta... o calor humano, você vive na rua, né? Você assim, a gente está a todo momento... Quem me conhece um pouco mais, eu sou branco, né? Bem branco. Então, eu sei. Geralmente eu fico como? Eu fico com o rosto vermelho, o antebraço vermelho, o resto branco, né? Fica igual um galo, né? O pescoço, o rosto vermelho e branco aqui. Então eu tô acostumado com essa rotina. De repente você para, você muda, você tem que se adaptar. Então a gente vai tentando, assim, o que eu vou querer é poder sair, ver, dar uma esparecida e voltar para minha rotina, tanto de trabalho quanto de encontro com amigos, tanto com
de fazer as atividades que eu fazia, né? Os esportes que eu gosto de fazer. Eu acho que vai ser por Eu aí, tenho, vou querer tenho um voltar. grupo de amigas que elas estão aqui, né? A gente combinou um café, logo no início do isolamento, um café com todo mundo. Então, cada uma fez o seu café com o seu petisquinho e a gente ficou tomando café e Não, mano. conversando 1h30, 2 horas, foi muito gostoso. Depois eu não tive mais tempo de fazer, mas é uma coisa até que estão fazendo os aniversários, né? Você já viu? É Kit verdade. quarentena, né? Aí você compra o bolo Exato. pequenininho para três Ó, ou quatro pessoas, aí bota o pessoal na. só para dar um exemplo, a amiga minha, Dani Novaes, aqui, falou: ó, vou querer atender meus pacientes. A Dani, acho que é fisioterapeuta, A Dani deve é minha estar sentindo, amiga. deve estar Ela sentindo. estava no Ela é café. daí do Medulin. Ela está Ela sentindo estava no falta de café. atender os pacientes, ou seja, as pessoas estão querendo ter essa relação pessoal, né? Acho que isso é. O Fernandinho aqui tá me zoando, dizendo só não vai querer ver o Botafogo jogar. Mas mesmo assim eu vou querer, eu gostaria de poder retornar ao estádio, ao Newton Ah, Santos, isso é. sentir aquela coisa. Então Você acho que sabe o que que eu sinto falta? Quem me conhece sabe que a minha profissão não me permite ficar fazendo exposição da minha intimidade, mas até meus pacientes sabem que o que eu mais gosto na vida é tomar um café. Estou morrendo de vontade de tomar um café na rua. Ir para uma cafeteria e tomar meu café, sabe? Acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser essa. Depois eu vou à é, praia. é difícil. A praia é isso. Acho que é mais pelo eu falei da praia mais pelo ambiente mesmo, de estar ali naquele local aberto, né? Tudo. Como eu estou ficando muito mais tempo também em casa né, do que o normal, então eu sinto falta disso sim. Né? E uma coisa interessante, Rafael, é que você falou de encontrar os amigos e tudo, o que que a gente vai fazer na rua. Tomara que a gente não continue do jeito que a gente era, não. Porque já que isso tudo está acontecendo, que a gente possa ver como uma oportunidade de ressignificar a nossa vida. Que a gente sinta mais prazer de estar com as pessoas, que essa troca possa ser mais intensa, que a convivência em família está difícil, mas que a gente também possa olhar de outra forma e ver que a gente está podendo ter oportunidades de fazer coisas que a gente não conseguia por causa da correria. Tem mães que me dizem que estão muito felizes porque estão tendo a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento Sim, dos filhos, de estar com eles. Então, tem muita coisa boa acontecendo, né? é Muita lição verdade. boa que a gente pode tirar. É isso que você falou. A gente tem que, assim, cair a ficha, né? E entender, fazer uma reflexão de tudo isso, entender que a gente precisa pensar um pouco mais, né? Mais aberta a cabeça e menos aquela coisinha ali aquela coisinha pequena, né? Acho que as pessoas têm que ser um pouco mais solidárias, pensar no todo, não só ali em si próprio, naquela coisinha do dia a dia ali de si mesmo. Acho que essa coisa da gente conseguir pensar um pouco o todo, talvez seja aí a grande lição que vai ficar dessa situação toda que a gente está vivendo. A gente espera Tomara que fique, né? que seja isso realmente, né? Se isso veio, deve ser para isso, para que a gente consiga, o caminho não era por lá, a gente vai ter que vivenciar um novo normal. E que esse novo normal a gente possa ser um pouquinho mais reflexivo nessas questões. Né? Então tem Sim, que a muita gente coisa que possa. deixa a gente indignado. Assim. A gente está no período de pandemia, pessoas adoecendo, pessoas morrendo. Aí tu vê gente sendo presa aí porque roubou no preço do respirador, dos aparelhos, não compraram. A mesma coisa É de sempre, surreal, né? polícia. Pô, assim, é muita cara de pau no momento desse, deve ter coragem de É fazer isso. Né? nojento, né? É Nojento. você que é psicóloga, psicanalista aí, deve saber. Isso é coisa de psicopata, não é um cara normal, não é uma pessoa Com normal. certeza, Né? porque o psicopata, que é o perverso, né? Que a gente chama perverso, ele quer mais é que o outro se ferre. Não tem Não- sentimento, ele finge ter sentimento, ele não tem. Ele não tem culpa. Então ele faz errado aqui, aí é preso, é solto, vai fazer de novo, vai fazer igualzinho, até pior. Né? Enfim. Enfim, também. Nesse momento, estou aqui também muito feliz por poder contar com a minha família, que todo mundo está aqui, né, levando bem, todos serenos. A gente está conseguindo tocar bem esse momento, cada um dentro das suas responsabilidades. E as coisas estão As caminhando. famílias. A única As coisa que famílias eu... que. Pode falar.
famílias que tenham seus altos e baixos, um nível, isso é desesperar mesmo, é tolerável. Aqui não chega a ponto de ter agressão. Exatamente, exatamente. A única coisa que eu fico chateado nesse momento, que eu mais fico chateado, você me perguntar o que está te chateando. Como a gente está vendo uma, assim, não vou falar de esmando, mas você tem orientações diferentes nos diversos níveis de governo. Então, o governo municipal está seguindo uma linha, o governo estadual segue uma diferente do municipal, o governo federal segue uma diferente do estadual e do municipal. Então, a gente não tem um norte só, tem vários nortes, e se guiar, as pessoas ficam meio perdidas com essa... Né? Uhum. Eu sou um simples vereador. Queria eu, num momento como esse, poder ter assim, maior chance de decidir mais coisas, ter uma caneta forte na mão para ajudar mais gente. A gente tem tentado aqui. Centenas de pessoas nos procuraram nesse momento, no mês passado, por causa daquela questão do auxílio emergencial, da renda base. A gente conseguiu ajudar muita gente a se organizar com o aplicativo para conseguir ter acesso aos R$600. Várias pessoas que com essas informações truncadas e confusas que sempre perguntam para a gente, eu estou conseguindo pelo menos assim, ajudar com as informações, dar as orientações. Estou no telefone o dia inteiro, então quem liga eu atendo, quem manda mensagem daqui a pouco eu estou respondendo. E fora as reuniões que a gente faz aí no computador, né, que é a todo momento falando com todo mundo. Então, Gabriela, a gente está quase na hora aí, né, do Instagram terminar. Eu quero não derrubar a gente. Mas quero te agradecer muito pela conversa, né? Foi um pouquinho... assim, você falando, eu tentava me ver também, a minha situação, para me encaixar ali e ver como é que... Ser humano, né? Como é que você ia, não pude fugir disso, então... peço desculpa para quem não estava numa mesma situação, mas eu acabo que me vi também e fui perguntando ali. Então, te agradeço muito, porque é sempre um alento, né? A gente sai um pouco mais reconfortado com as coisas. E desejo muito sucesso. Você tem uma carreira brilhante, você está sendo uma pessoa que está realmente ajudando bastante gente nesse momento tão conturbado. Então, peço que você dê seu recado final para que todo mundo possa te ouvir aí nesse final. Então, que nesse novo normal, que todo mundo tenha oportunidade de fazer as coisas que não fez, né? Que a gente possa dar mais valor às coisas que não são materiais. Né? Será que a gente consegue isso? De repente é uma oportunidade de rever a nossa vida, né? De fazer diferente mesmo, cuidar mais da saúde, as coisas que realmente valem a pena, né? Ocupar o nosso tempo com coisas produtivas, tentar se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, né? E manter equilíbrio, mesmo que a gente pense diferente. Você falou dos governos, né? As pessoas podem pensar diferente, mas tem que ter o respeito dentro de casa, os filhos não vão pensar como nós, um casal não é obrigado a concordar com tudo. Então, tendo diálogo e tendo respeito, acho que a gente consegue, Rafael. E quem estiver se sentindo mal, não espere piorar para pedir ajuda. Fala rapidinho teu telefone de contato aí. Consultório 2209-3585. Aí você liga para lá e pega o meu contato de WhatsApp, porque eu estou atendendo online, né? Tá, 2209-3585 ou no online, @psicóloga.gabriela Cozendei, não é isso? Isso, aí manda mensagem por direct para quem quiser agendar. Tá, eu botei aqui no feed, vou deixar até acabar o tempo. Gabriela, muito obrigado. Tá? Eu te agradeço, porque eu adoro falar. Se me deixar, eu fico falando aqui, Rafael, 2, 3 horas. Eu gostei muito do papo. Eu também. Quando o Instagram corta, é até bom que fica o gostinho de quero mais, a gente depois marca outra ali na frente. Tá bom, quando quiser, obrigado só me chamar. por tudo aí, tá? Grande beijo para você e para sua família. Bom trabalho, obrigada. Você também. Tchau. É isso aí, pessoal. Conversamos com a Gabriela, botei aqui o telefone dela, o 2209-3585. Ou pelo Instagram, procura, manda mensagem lá no direct e conversa com ela, marca com ela. Galera, mais uma vez agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, com certeza para mim foi. E vamos nos encontrar segunda. Semana que vem a gente vai ter novamente nossa série de lives. No domingo eu boto a programação aqui. Obrigado, fiquem com Deus, se cuidem. Valeu!